Vamos começar. Estou aqui com a professora Carita Prock, né, professora da Universidade Tamk, né, na Finlândia, e ela teve já muitas parcerias aqui com instituições brasileiras, em especial com instituições públicas, como os institutos federais, né, e também com redes estaduais, né, como a rede do estado da Paraíba. Estamos aqui também com a Renata, né, que trabalha na TAMC também, mas que é uma brasileira, né, meia brasileira, meia finlandesa hoje. Então, boa tarde, Carita. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Boa tarde. Quando encontra-se, né, a educação finlandesa e a criatividade brasileira. Esse vai ser o tema principal da nossa live aqui. E a segunda são as experiências aqui no Brasil, que são oriundas, né, dessa experiência do intercâmbio com a Universidade de Tamk, na Finlândia. He said that the title of this live is about when they finish education meets the Brazilian creativity, which is also the title of the publication that you have edited. And also the second subject is about like the cooperations that have been at the programs and this kind of stuff. A minha primeira questão vem do livro, esse segundo livro aqui, Brasil meets Finland, né? Experiências em metodologias centradas no estudante, baseado em práticas finlandesas. Isso trata a experiência de um conjunto de professores dos institutos federais que fizeram um curso de 2 a 3 meses na Finlândia. So this book is about the experiences of teachers that went for teacher training for 3 months in Finland. O artigo do professor José Pinheiro, Queiroz, ele é do Instituto Federal do Amazonas. Então, ele cita os novos paradigmas nesse artigo, aprendidos no curso que impulsionaram a educação no Instituto Federal do Amazonas, que são eles. 4. Aprendizagem colaborativa, aprender fazendo, o learning by doing, a aprendizagem baseada em projetos e o ensino centrado no estudante. Então, pergunto, quais as estratégias que foram usadas para, num curto período de formação, foi 4 meses, algo assim, mudar a mentalidade dos professores brasileiros a ponto de transformar a sua atuação? Como que a Universidade de Tamk consegue fazer isso? Quais são as estratégias? He's talking about, to start this conversation, he's making a question about this article written by José Pinheiro from the Federal Institute of Amazons. And he said that in this article, José focuses on the new paradigms that he has learned while in his training in Finland. So that are based in 4 things: the collaborative learning, the collaborative teaching or learning, the learning by doing, the learning in projects, and the student-centered methodologies. And he wants to know, like, what is the strategy from TAMK, from like our teachers in TAMK, to in such a short period, because it's like a period of 2, 3, 4 months of training. What is the strategy from the teachers from TAMK to change the mentality of Brazilian teachers in such a small period? It's a very good question and very difficult question, but I will tell you the secret. First of all, Brazilian teachers we've had in our university have been absolutely brilliant
teachers, brilliant students also. They wanted to learn more. They were very, very motivated. This is one reason. Motivation is absolutely the key. And then when they arrived to Finland, the second thing was that we had to empower them. Many of the teachers are kind of in lockdown, like we are now in lockdown, but they are in a professional lockdown. They are locked to their subject. Like I'm an English teacher, I don't think anything else but my subject. And in Finland, we changed the methodology to think in pedagogical terms. We kind of ask them to leave the subject and concentrate on pedagogical professionalism. So she, desculpa, ia falar em inglês. Ela está falando que é uma ótima pergunta e uma pergunta difícil também, e que ela vai contar um pouco do segredo que os professores brasileiros são ótimos estudantes quando eles vêm para cá, porque são brilhantes, porque geralmente eles estão muito motivados, e motivação é a chave para isso. E que também a outra parte da estratégia é que aqui nós temos que empoderar os professores, porque muitos desses professores, quando eles vêm, eles estão trancados, tipo, meio que presos nos seus assuntos, estão presos aos seus assuntos que eles dão. Então, eles pedem aqui para que os professores pensem em termos pedagógicos, que eles esqueçam um pouco dos assuntos que eles dão e pensar mais em como que eles podem trazer aprendizado de uma forma pedagógica. Eu ainda com relação ao planejamento da recepção desses professores, eu estava conversando com a professora Carla Regis. Ela é do estado aqui da Paraíba. E ela me falou que esperava, né, já que a educação finlandesa é um sistema onde tem os melhores resultados mundiais nas avaliações, é reconhecido como um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Então, ela me falou que esperava chegar lá e ter aquele choque de tecnologia, né, de modernidade e tal, que quando ela chegou, tinha uma sala de aula não tradicional, e quando elas entraram na sala, tinha uma mesa e tinha um bolo mesmo, né, de comer. Uhum. Né? E tinha papéis com fotos de animais e tal, e cada um, as pessoas ficavam em pé ali comendo, e depois cada um pegava uma foto e se apresentava a partir daquela foto que escolheu. Aí ela falou assim: ora, mas isso é o que faz, é o que a gente faz no chão da escola. Eu nunca imaginava que eu ia chegar na Finlândia e ia ter a primeira aula dividindo um bolo, né, com os professores e tal. Então, assim, isso é tipo um choque mesmo ou não? He's asking that when he had a talk with teacher Carla Regis, that was in TAMC with us in 2017, and Yes. he's asking about the planning of this because Carla has told him that before she went to Finland, she thought about this, that in Finland we would have some kind of like crazy technology or something like very out of the space in relation to education, but that she would feel a shock in technology. But then when she came to the first class here, it was a normal classroom, and there was a cake waiting for them, like a normal cake, and pictures that they could pick and present themselves according to that picture, and that she thought, oh my God, this is exactly what we do back in school in Brazil too. So he's thinking that, like, is this on purpose to generate a shock, or like what is the planning behind that kind of thing? That is
I think this is more like you feel safe and relaxing when you meet new people, and this is one kind of methodology to not talk straight about yourself. You kind of use the picture and stay behind the picture, but little bit you reveal something of yourself through the picture. It's kind of a safety method, that you are feeling safe and welcome. Ela fala que esse método é, na verdade, para que a pessoa se sinta segura, num ambiente seguro e relaxada. Que a psicologia da foto é uma psicologia para que você mostre um pouco de você através de uma foto. E que a ideia desse primeiro contato é fazer as pessoas se sentirem seguras, por ser um ambiente tão diferente. E o método é baseado mesmo em fazer as pessoas se sentirem seguras. In this kind of training, the most important thing is to build first trust. You have to build team trust, and you can do it many ways, but this is one way to start building the trust, because the teachers mostly they didn't know each other, and in other groups too. So if you want to build trust, you have to use some kind of a little tools. Ela fala que nesse tipo de treino e com esse tipo de ferramenta, de método, a ideia principal é criar confiança, porque os professores não se conhecem geralmente e eles não conhecem os professores que vão dar a formação para eles. Então, que o ponto principal também é criar confiança. This is the same. If I still want to, I want to add that in the schools inside, for example, schools in IAPS in Paraíba, teachers are separate. They are kind of not a team, and they are separate. They are subject teachers. What we need nowadays in this new normal, like we say here in Finland, we need team to create the modern society. Teams are stronger than one subject teacher. E que também ela acredita que a cultura dos IFs ou das escolas no Brasil é que os professores estão muito centrados em dar seu próprio conteúdo e estão um pouco separados, estão meio que no seu próprio mundo de conteúdo, enquanto que aqui na Finlândia eles usam o que eles chamam de novo normal, é trabalhar em times. Então, ela queria falar sobre isso também. Muito interessante. Ou seja, falou do pilar da confiança no processo e depois do trabalho colaborativo, né? Que isso impacta muito os nossos professores. Agora, eu tinha uma curiosidade, que é assim, os professores brasileiros, eles sempre falam do choque que tiveram, né, ao se deparar com o sistema de educação finlandês, em especial porque é acolhedor e realmente leva as pessoas para a confiança no processo, para o trabalho colaborativo, e rapidamente se implanta como se fosse um modelo de política de bem-estar. Agora, professora Carita, e vocês, finlandeses, né? Quando vocês receberam os brasileiros aí pela primeira vez, ou sempre que recebem, o que chama a atenção? He's asking, because he's talking that all the teachers that come here, they talk about the shock of watching the Finnish education system, how it's like embracing the students, and it's a model of well-being. And he's curious about how you Finnish teachers, like what calls your attention when you are receiving the Brazilian teachers, like how do you see them? Yes, I already say that the motivation is one key point, and they are very motivated, all of them, and then they are very eager to learn.
And that's absolutely the key thing. I remember when the first group came to Finland many years ago, some of them didn't realize, they had been in some programs before and they didn't realize there that it was more like going abroad and having fun. But in this program, I remember some students saying to me that, oh, it was a surprise that you are serious. We are serious as a university to teach things, and we want them to learn and to make impact in Brazil. So I think these two things, Brazilian teachers are motivated, and then we are serious. Uhum. Ela fala que, como ela falou mais cedo, a motivação é uma coisa que logo se vê, e o quanto as pessoas querem aprender, os professores brasileiros querem aprender, como eles estão com sede de conhecimento, e que ela lembra que o primeiro grupo brasileiro que veio para cá muitos anos atrás, que talvez eles não tivessem se dado conta de que não seria uma viagem de férias ou de brincadeira, e que quando eles chegaram aqui, eles disseram, uau, vocês realmente são sérios sobre isso. Então, é sobre essa troca e fazer um impacto no sistema brasileiro. E ela resumiu que são essas duas coisas, a motivação e o que nós aqui somos sérios sobre as formações. Muito bem. E então, agora nós estamos chegando um pouquinho mais próximo do tema que a gente colocou no título, né, da nossa live. Então, assim, e aí eu vou aprofundar mais essa pergunta, né, que é exatamente we are no coming título. closer to the theme of the live, and he'll make a deeper question about this. Okay, let me see if I pass them. Ela disse que vai ver se ela consegue responder. Consegue. Assim, né? See. Everybody, where are you? Where is the camera? Like this. Yes. That comes originally from Pro Academia. This is from Pro Academia, this sentence, trust the process. Que essa frase, confiança no processo, vem do Pro Academia. É originalmente do Pro Academia. Então é o seguinte, olha, eu mostrei aqui a capa do livro, né, a publicação, organizada, liderada aí pela TANC e pela querida professora Carita, né, que essa publicação é da primeira turma, talvez seja da primeira turma, né, que é de 2016, né, que é o título, né, Finnish Education Meets Brazilian Creativity. Então, so he now showed sorry, desculpa. Pode falar. That he now showed this publication that is probably the publication from the first VET group about the Brazilian creativity meets Finnish education. Nós aqui no Brasil, nós não temos, assim, na educação básica, uma disciplina sobre criatividade, sobre como ser criativo. Nós não temos aqui. Sim. In Brazil, in the basic education, we don't have a discipline, we don't have a topic about creativity. Sempre eu escutei falar que, assim, os brasileiros são criativos, né? Os professores brasileiros são criativos. Embora a gente não tenha, né, essa disciplina. Então, como vocês situam, entendem, avaliam, observam essa criatividade do professor brasileiro? E como os jovens finlandeses, se existe uma intencionalidade na educação finlandesa de formar essa criatividade nos finlandeses? E se sim, como é isso? Como são as metodologias? Danada, hein? Muita pergunta, né? Very deep question. That he always hears this, that Brazilian teachers are creative,
even though we don't have in formal education anything about creativity itself. But he wants to know how us staff and teacher in TAMC, how do we situate, how do we understand, how do we allocate this creativity of Brazilian teachers, and how we make use of this in our teachers training. And also, he would like to know how they Finnish young people are formed in creativity. Like, how is creativity taught or like embraced or promoted within Finnish early education, basic education? Okay, let's try this deep question. I think that the Brazilian teachers' creativity is born or is shown in the teamwork, and this is why we use this student-centeredness. Only in that form you can find yourself and find your thoughts, because the world has kind of put us in a pipe where always something is wrong and right. You do this. Teachers are teaching that when you do this, this is wrong. You do this is wrong. And I think that when working in teams and thinking in teams, you you have to start using your creativity. So it's kind of inside you, but it takes a little bit time to dig it out. Maybe translate this first. Yeah. So she thinks that they Brazil. Sorry, desculpa. Fala Sempre. português, por favor. Oh, meu Deus. Que fofa. Eu sempre troco. Então, ela vê que a criatividade dos professores brasileiros se mostra muito no trabalho em grupo, no trabalho colaborativo, usando justamente essa metodologia centrada no estudante. E que ela acredita que é muito comum que os professores geralmente funcionem na base do certo e do errado. Que eles falem para os estudantes que tem certo e tem errado. Tipo, você fazer isso assim, assim é errado, fazer assim, assim é errado. Então, ela acha que quando as pessoas estão trabalhando em times e estão pensando em times, elas têm que usar a criatividade. Muito bem. And the second question about the children, in the Finnish system, the small children, they go to school when they are 7, and they have 1 year preschool and they go there when they are 6. So from 0 to 6 or from 0 to 7, the life of the child is more or less playing. And this is the phase of the human when the creativity is born. And if the child is put into the school, like sit silent in the classroom and do your drawings, and then somebody is telling you at the age of 3 that your drawing is wrong and not using creative methods, very huge part of the creativity is lost. So Finnish system emphasizes the very early age that it's time for playing, not sitting in the classroom. There are, of course, around the world, there are great kindergartens where they exactly apply this. But it's not time for study and somebody tell you wrong and right. It's time for playing. There is a very newly published book by Pasi Sahlberg, Let the Children Play, if you want to read it. So we benefit from this not sitting in the school. When the students come to school, they are still open and creative, and then you even more empower them to be creative. The more the school system is passive, the more we suck out this creativity from them. So I personally prefer active learning systems. Ela está falando que no sistema de ensino finlandês, as crianças começam a escola formal aos 7 anos de idade e tem a pré-escola aos 6.
Então, da idade de 0 a 7 anos, a vida da criança é o brincar, é desenvolver essa criatividade. Então, ela acha que se uma criança é colocada muito cedo na escola, com 3 anos, a ser ensinada a sentar e ficar dentro de uma sala de aula e ficar exatamente ouvindo isso de isso é certo, isso é errado, desde uma idade muito tenra, então ela vai perder essa criatividade. Ela vai começar a se fechar e que ela vai começar a aprender que ela sabe que ela tem que fazer uma coisa certa e uma coisa errada e vai perder essa criatividade. Então, que o sistema finlandês ele dá ênfase a essa criatividade no início na idade mais jovem, né? Então, ela acha que mais tarde, quando os alunos vêm para a escola, existe um benefício deles terem passado tanto tempo só brincando ou aprendendo brincando, não o aprendendo fazendo, ou aprendendo brincando. Então, mais tarde existe um benefício vindo disso. E ela acredita que uma escola que seja passiva, que mais uma escola é passiva, mais nós perdemos essa questão da criatividade, que ela prefere uma escola que é ativa. Agora, uma coisa que me chama muita atenção na experiência que a gente teve com os professores na Finlândia, e eu vou fazer uma comparação nesse tema, né? A criança brasileira é muito criativa também, brinca muito. Na sala de aula brinca até... mas as mães e os pais brasileiros e a escola, elas conduzem mais as crianças. Elas são criativas, mas parece que falta o desenvolvimento da autonomia. Então, como que liga essas duas coisas, criatividade e autonomia? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, um menino muito criativo, a mãe fica em cima, né? Aí ele vai se machucar, aí ele vai fazer uma besteira, aí ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E da experiência que eu escutei de professores que foram para a Finlândia, eles falaram, olha, lá tem essa questão da criatividade, da brincadeira, mas tem uma questão também da autonomia e da responsabilidade. Como é que é isso? He's making a comment that he also thinks that the Brazilian child is very creative too, and also plays a lot in young age, and sometimes it's even too creative because can Boys. make a meninos. But that they teachers and the parents, they try to little bit give it a break to that, because that also the schools, they are too much hand in hand with the child. They don't give autonomy to the child. So he's still thinking about how this autonomy is related to creativity. And also because some teachers that go to Finland, they see that the children are very like independent in the schools. Yes, this is kind of I think it's somehow a cultural thing. Finnish people are only 5.5 million, as most of the audience probably know. They are a very small country, and after the wars, everybody, because we lost the war, we had to pay a lot of debt to our neighbor, and we had to build our industry, and everybody had to go to work to pay the debts. And I think this has something to do with it. So we had to trust somehow the children to, of course, they went to a daycare and those things, but somehow this is, I think it's a cultural issue that we have to trust the nurse daycares and those who took care of our children that time, and they just had to leave their hand, the kid's hand, and say that, okay, now you walk to school
alone. And I think that became tradition. This is one of the explanation, of course. But, you know, for example, in Brazil, the situation is totally different. You cannot leave the children to walk alone on the streets, and but in Finland it's totally normal. But I think this is a cultural issue. And ela yes, acha que isso é uma questão cultural, mais do que qualquer coisa. Porque, como muitas pessoas da audiência devem saber, a Finlândia é um país muito pequeno, com só 5,5 milhões de pessoas, e bem pouco tempo atrás nós perdemos a guerra para a Rússia e tivemos que construir uma indústria e pagar os dados. Então todo mundo teve que ir trabalhar na indústria. Isso ocasionou que as crianças tinham que ficar não sozinhas, claro, sempre teve creches e escola para crianças muito novas, mas que tem que existir uma confiança muito grande nas pessoas que cuidam dessas crianças e também que muitas das crianças têm que ir sozinhas para o lugar de cuidados. Então, por causa dessa cultura, ela acredita que essa é uma das explicações para isso, mas que no Brasil, por toda a situação da violência e tudo isso, talvez as crianças tenham que ser um pouco mais colocadas, tipo, levadas mão a mão para os cantos e tudo isso. Então, ela disse que aqui na Finlândia é muito comum as crianças andarem sozinhas para a escola. Isso é verdade, eles até já com 7 anos de idade eles já vão para a escola sozinhos e são muito independentes. E que talvez essa não seja uma realidade que possa ser possível no Brasil. Então, ela acha que esses são os fatores e que, acima de tudo, é uma questão cultural. Nós desenvolvemos aqui, em função da cooperação com a Universidade de Tampere, um programa específico de empreendedorismo para ser usado como disciplina, no caso, na rede estadual aqui da Paraíba. Numa vinda de Carita e Hanna e a equipe aqui em Tampere, aqui na Paraíba, a gente fez um pitch. Essa disciplina é uma disciplina de maratona de inovação, de formar para autonomia e tal. E aí nós fizemos um pitch com Carita e a equipe de Carita. E no final falamos assim, e aí, o que tem para melhorar? E ela falou assim, olha, precisa aprofundar em coaching. Precisa aprofundar em coaching. Mas precisam fazer isso. E aí a gente fez uma parceria ali na mesa, né? O projeto era interessante, e até sem custos universitários, só o translado, a gente mandou essas duas professoras, elas ficaram, acho que 2 meses, lá só com coaching. Como é a visão de coaching na educação na Finlândia? So he told a little bit about this, the story of how the discipline Collaborate and Innovate was created, and that when you and Hannah were there at some point, they pitched this pilot to you, which Collaborate and Innovate at this point was just a pilot, and it was just a marathon of innovation. And they pitched this to you, and you said that, and they asked like what can improve, and you said that it should go further in coaching, it should go deeper in coaching, and that then these 2 teachers came to Finland and spent about 2 months here only learning about coaching, which they were in Pro Academia. And he wants to know like how is coaching in Finland and how is coaching in the education? I think the philosophy of coaching is always it's based on the fact that we think that the students themselves have to find out things. So, like a sports coach, you are not running for your athlete. You have to make him run. So it's the same in the university, that the coach is helping. It's kind of like pushing you a little bit
forward, like we pushed Yolanda and Giovanna. We just kind of little bit pushed them. And coaching is about making more questions than giving answers. We are so used to the world where the teacher is giving you the knowledge and you are repeating it in the exam. In coaching, there is nothing like that. You are trying to, with the student, you are trying to find the right way for him or her, or empowering them, finding themselves what they are interested in. And of course, I cannot reply that everybody is doing. No, not everybody is doing that. There are still a lot of traditional teaching. We in TAMK, we have been doing this in Pro Academia over 20 years now. In the basic education, coaching is, of course, they have teachers and they still call them teachers, but the students are coached to express themselves and finding the solutions by themselves. I think this is the core of coaching, that you are not told, you are coached towards the right direction. Ela diz que a filosofia do coaching é que os estudantes acham as respostas por eles mesmos. Então, que quando existe um treinador de esportes, ele não corre pela pessoa. É a pessoa que corre ela mesma. Então, é a mesma ideia no Coaching Education. O trabalho do coach é fazer perguntas mais do que dar respostas. Dar um pouquinho desse empurrão para que a pessoa consiga procurar as respostas, e que nesse mundo, geralmente no mundo tradicional, nós estamos acostumados a ter o professor falando as respostas certas e erradas, e que nós repetimos isso num teste, numa prova. Mas que quando você tem uma filosofia de coaching, você está pedindo para que os estudantes achem eles mesmos as respostas e se empoderem durante esse processo. E que isso não é feito em todo o sistema de ensino finlandês, que na TAMK é feito na Pro Academia, já há 20 anos já é feito no Pro Academia, mas que nem todas as aulas são assim. Ainda existem aulas tradicionais, onde os professores são chamados de professores mesmo, e na educação básica também a maioria dos professores são professores. Mas que mesmo assim os alunos ainda são coached, né? Ainda são empurrados a se expressar quem eles são, expressar eles mesmos e procurar as respostas, que é essa filosofia aqui. Me chamou muita atenção num evento que eu fui no Amazonas, um evento coordenado pelo professor Zé Pinheiro, Heróis, que a professora finlandesa, eu podia botar o nome dela, esqueci o nome dela agora, ela falou assim, alguém perguntou assim, o que mudou a educação finlandesa? Ela falou assim, quando a gente mudou a visão de professor para coach. Chamou muita atenção aquilo dali. E eu fiz até um banner aqui para facilitar a nossa próxima pergunta, né, que é exatamente nessa linha. Né? Vamos entender melhor o que é o Pro Academia e o Y Campus, né, que eu acho que são dois programas onde essa ideia do coaching está bem forte na Universidade de TAMK. Então, I'm just gonna translate first that he was in a event in Amazon's with the teacher Zé Pinheiro, and that in there was a Finnish teacher, maybe it was Tiina Koskiranta. Tiina Koskiranta, and that in there they asked about the Finnish education, and she said that what changed in Finnish education is that the teacher became coach. That was like a big point in changing Finnish education. And that he has made a banner now. I can't see the banner.
O que é que tinha escrito no banner que agora tá aparecendo no comentário, não tô conseguindo ver. Deixa eu botar. And in this banner, he asks like, can you explain a little bit more about Pro Academia and why campus? And that about Pro Academia, he has a very strong notion about it. He has heard a lot about it and studied about it, but that why campus is still confusing for him. Yes, I think those who don't know Pro Academia, you should Google it, and there is lots of information in English too. But Pro Academia is a place where you become as a student, you are chosen to become an entrepreneur. So as a team, you build an entrepreneur, a company, a real company, where you start working right away, and you get the coach from TAM, but they are legally a company which has nothing to do with TAM. They are very young, as you know, 20 years when they enter to TAM. And during their studies, 3.5 years, they run this company. And at the same time, they are coached and using very different kind of methods to study, not sitting in their lectures. And at the very end, they get their bachelor degree. It's a complicated model to explain in few sentences. So this is why I advise those who are interested in that program to go deeper in depth. Somebody was commenting here that don't use the word coach. Coach, it's kind of lost its meaning here in Brazil. Use tutor, yeah, you use tutor. Well, it doesn't matter. Yes, it's fine. In Finland, we call them coaches. But why campus then is because Pro Academia is for business students, and then people in like Tina, one of the coaches, started to think that hey, we should spread the message from this entrepreneurship all around TAMK. We have 10,000 students, and they started to think what kind of a place we could create for other students, and they created this Y campus. Y is the Finnish letter for entrepreneurship, and they started to create small modules, it's kind of a mini Pro Academia, mini Pro Academia. So it's kind of a place where everybody can come and feel himself a little bit as an entrepreneur. So they do smaller projects there, and they are from all the disciplines like engineers, nurses, musicians, and all kinds of students. It's kind of a marketplace for people who are interested in this kind of area. Então, ela falou que ela recomenda que quem tem algum interesse nesse assunto, que coloque no Google sobre o Pro Academia, e explicou um pouquinho sobre o modelo, que os estudantes são escolhidos para entrar lá. Então, eles passam por um processo de seleção, mas o processo de seleção não é uma prova tradicional, é mais na questão do diálogo em grupo, e dentro desse processo de seleção eles são escolhidos para entrar no Pro Academia. Então, o Pro Academia é uma escola de negócios, uma escola de administração, mas ela tem esse modelo baseado em coaching. Então, quando os alunos entram lá, eles fazem uma empresa, né, uma empresa real, uma empresa registrada, com todos os encargos que qualquer outra empresa da Finlândia tem, e eles recebem um professor, que não é um professor, um coach, que é responsável pelo grupo deles. Responsável em que maneira? Ele não é responsável por nenhuma das atividades da empresa. Ele é responsável só em realmente incitar esse pensamento, esse querer aprender sozinho e meio que ser um moderador, digamos assim, do aprendizado. E que é um modelo de ensino muito complicado para explicar em pouco tempo, para explicar em poucas
frases, então que ela realmente recomenda que as pessoas vão e olhem um pouco. Tem vários vídeos muito bons sobre o Pro Academia e tem muito conteúdo sobre o Pro Academia que eles mesmos geraram, e eu também recomendo bastante porque eu também acredito muito no Pro Academia. O Pro Academia já tem mais de 20 anos, ou fez 20 anos no ano passado, e ela também comentou sobre que alguém tinha colocado que coach é uma palavra ruim no Brasil, e realmente tem uma conotação um pouco negativa hoje em dia no Brasil, que é uma pena, e que a Carla que usa a palavra tutor, e a gente também com o último grupo que veio aqui para TAM, que a gente falou também sobre a palavra mentor ou mentoria, que na verdade são só sinônimos, mas sinônimos têm esse viés negativo que a palavra coach tem hoje em dia no Brasil. Então, falando sobre o Y-Campus, a diferença entre o Y-Campus e o Pro Academia é que no Pro Academia todos os estudantes são estudantes de negócios, são estudantes de administração. Enquanto que no Y-Campus, a Tina Coscranta, ela era uma das coaches no Pro Academia, e ela começou a pensar que esse tipo de modelo deveria ser expandido para outros tipos de curso. Então, a ideia, como na TAM, que nós temos cerca de 10 mil estudantes, então a ideia foi levar esse pensamento de empreendedorismo, essa cultura de empreendedorismo para os outros cursos, para os outros bacharelados, como engenharia, enfermagem, todos os cursos. Então, funciona como que um lugar de apoio e de encontro para essas pessoas que estão nesses cursos terem contato com o empreendedorismo também. Então, nesse Y Campus, eles fazem alguns módulos de cursos de administração, de cadeiras de administração, e as pessoas que estão em outros cursos, como engenheiros ou enfermeiros, podem participar também em empreendedorismo. Essa é a razão do Y Campus. E que a letra o Y é a palavra em finlandês, empreendedorismo começa com Y. Por isso que é Y Campus. Eu tinha Que é curiosidade sim, de que é a entender. palavra a palavra yrittäjä, empreendedor, e por isso o Y vem daí. Ele faz uma ligação entre os problemas do mundo real e o conhecimento da universidade. Eles, de 2 em 2 meses, né, então eles captam problemas reais, e aí grupos ficam no iCampus fazendo pequenos sprints de inovação em cima desses problemas, né, e vão avançando com pitch e tal, até que a cada 2 meses parece que há uma entrega dos empreendedores que deixaram o problema, há uma entrega de soluções. É um fluxo assim, eu achei um fluxo bem interessante. Aqui no Instituto Federal da Paraíba nós vamos fazer até um projeto piloto aí, viu, Carita? Nós vamos fazer um projeto piloto aqui, trabalhando um pouco com os fundamentos aí do iCampus, né? So he made a little bit comment about Y Campus, that in Y Campus there is this connection between the real world problems and the students that are trying to solve these problems. So he thinks that in a cycle of every 2 months, these students that are working on these problems, they have to find solutions, or they show solutions for these problems, and that the cycle can be like bigger or smaller. And he's using this kind of fundamentals in the IF in Paraíba now for a pilot program that he would like to even talk about it with you. And also that someone else said that another word that they are using for coaching is mediator. So that Brazilians are like this, many words for the same thing, but if you use the wrong word, then it's like maybe a failure. Yes. Okay. I think in Pro Academia they even use their first names. They don't even, the coaches, you call them by first name.
Que no Procateme eles nem sempre usam a palavra coach, eles usam só o primeiro nome do coach ou do professor. Bom, já estamos chegando em 1 hora aqui, a gente tinha combinado 1 hora, não é, Renata? De lá Pode continuar, por mim a gente fica 10 horas aqui. He said that we are starting I to need approach... now one caipirinha. Oh, meu Deus! Agora ela precisa de uma caipirinha. Eu também quero uma. Olha, Carita, esse ano eu estava planejando em ir para a Finlândia. Com certeza. Aconteceu essa pandemia. Mas no próximo eu vou. Deus quiser. Se Deus quiser. He said that this year he was planning to come to Finland, but this now happened, but that next year for sure, if God wants. He's welcome. You're welcome anytime. Que vai ser muito bem-vindo, qualquer hora. Deixa eu ver o que eu tinha escrito mais aqui, ver se eu tenho outra pergunta para a gente terminar aqui. Vamos para finalizar? Para finalizar, professora Carita, nós vimos aqui uma festa aqui, não é, dos professores que foram para a Finlândia, no VET, primeira turma, se reuniram aqui, né, com a gente. Então, isso aí foi muito legal. Então, aqui teve uma pergunta, que eu vou reencontrá-la, que foi essa aqui, de um professor, o professor Paulo Henrique. E quais os possíveis caminhos para iniciar uma mudança de cultura? Um deles foi o VET, o Giramundo e tal, mas eu vou deixar essa pergunta no final e deixar para a Carita se despedir aqui da nossa audiência. Chegou uns comentários aqui, deixa eu ver se tem. É só eles celebrando aí entre eles, né? Tá bom? Essa festa que vocês tiveram foi... A Carita estava nessa festa também? É isso? Não, essa festa tem aqui os comentários, ó. Ah, sim! Viajei. Ó, galera VET reunida. Saudades. There is a party going on in the comments because a lot of the vets are there. Meeting, I know. Yeah, they are saying that they miss, everyone miss each other in there. Yes. Yeah. Yes. Gian was the guitar player. Oh my God. Essa turma aqui, ela abriu, foi muito difícil fazer essa primeira turma, foi tudo feito bem em cima da hora, tal, eu lembro, desde lá em Brasília. Mas ela abriu uma porta, né, para muita coisa que foi feita depois. Okay. Dá um abraço aí para a turma, pode passar uma mensagem, pode dar uma dica aí de como a gente... Eu sei que os professores foram para a Finlândia, tem uma maior dificuldade de fazer um projeto integrado, porque eles são sozinhos, né? Ela pode dar uma dica aí de como fazer para a gente perseverar e, nessa pergunta do professor Paulo, achar o caminho para continuar ou iniciar, eu sempre volto continuar, que sou otimista, uma mudança de cultura. Yeah, so now he would like to give you space to say your goodbyes and some words to the audience, and also he knows that there is a lot of difficulties for the teachers to do integrated projects with either like with Finland, or when they go back and it's difficult for them to keep doing the projects, and that he was going to put one question here that came from one of the teachers that he thinks it's a good question, and then that after that maybe you can say some goodbye words. Yes, okay. Você pode colocar a pergunta de novo? Pode. And this question comes from Paulo Henrique, and that what are the possible ways to start to begin a change in culture, like cultural change? But Alessio, he says that he's an optimist, so he doesn't want this word to begin, but a word to continue. So his question would be more like, what are the possible ways to continue this cultural change? This educational change, you mean? Yes.
Yes, like a change in culture, a change in educational culture as well. I think, for example, now there are so many teachers who have gone through these programs in Finland, either Juramundo or Veto or other programs. I think you should keep up working together. Now everybody is very knows this online working. So after this lockdown period, so please continue working together, chatting together. You are a tribe. Take more people into this tribe, and it's kind of a movement. You can build a movement, and then it's very hard to oppose any movement. So I would, hand in hand, go forward, hand in hand, support each other, talk to each other, chat with each other, chat with us, talk to us. So we will never forget these Brazilian groups. And you are always with us. You can always contact us. We are there for you, and we certainly miss everybody. There is not a day Cisco or Juha or our teachers, they would not say something about you, and they miss you a lot. Maristella is also there. Hi. So I would say that build a tribe. Ela falou sobre a colaboração, né? Que é a maneira mais forte de provocar essa mudança. Então, que vocês continuem, que já vieram tantos professores para cá em programas diferentes, o VET, Giramundo, outros programas também que existem em outros estados. Então, que vocês têm que continuar trabalhando juntos, que o mais importante é a palavra juntos. Que vocês são uma tribo e tragam mais pessoas para essa tribo, que é quase como um movimento. Então, trazer mais pessoas para se juntarem a esse movimento. Ou seja, vocês deveriam conversar uns com os outros, pegarem na mão uns dos outros, trabalho colaborativo, estar sempre em contato, sempre desenvolvendo juntos. Falem uns com os outros e falar com a gente também, que nós estamos sempre de portas abertas para conversar, para ter um diálogo sobre qualquer coisa que seja preciso. E que a gente aqui nunca esquece dos grupos que a gente tem, que não tem nenhum dia que se passe que os professores Cisco ou Juha, ou todos os professores que estão envolvidos nesses programas não falem sobre isso, e isso é verdade, de verdade, isso realmente acontece. E que construir uma tribo mesmo, construir um trabalho em conjunto. E eu posso falar por mim mesma também, que isso é verdade. A gente está sempre pensando aqui sobre isso, sempre pensando como a gente pode dar suporte, o que mais a gente pode fazer. Eu, sendo brasileira, ainda mais nordestina, eu sempre estou pensando também como a educação pode ser melhorada aí. E eles dão muita importância a isso aqui. Eu sinto que realmente as pessoas aqui estão juntas com essa missão mesmo. Eu, assim, primeiro eu agradeço a Carita, né? Agradeço a Renata por ter topado a gente fazer essa conversa, que a gente fez porque a gente tinha muita vontade de fazer, só por isso, não é? Porque a gente está nesse isolamento, mas a gente não deixa, né, de combinar e de sonhar as coisas juntas. Eu me surpreendi com tanta gente da primeira turma do VET que apareceu aqui. Achei isso muito legal. Então, estou colocando isso como um dos resultados dessa nossa live, independente do que a gente tenha conversado aqui, é que foi um momento que juntou a gente de novo, né? Inclusive com memórias de uma coisa de muito impacto e de muito sucesso que foi feito alguns anos atrás. Porque, às vezes, é assim que a gente faz a ligação e é assim que a gente começa a responder a pergunta do professor Paulo, né? Que é como que a gente faz para iniciar uma mudança, que, para mim, não é iniciar. Para mim, é continuar, não é?
Então é isso. He wants to thank for the conversation and that we did this in this time of, even in this time of isolation, because we don't want to stop dreaming together, which is, in my opinion, a very beautiful way to say. And that he's quite surprised that a lot of the vet students from the first group showed Yes. up in the audience, and that it's even a moment for the vets to come together and talk about memories and the impact and the success, and that this is one of the impact and success of these programs, and form connections, form bonds, and that maybe soon he can have like a live talk also with one of the vet participants. I also think it was very, very nice to meet all of you there and talk about the issues that you probably already knew. But I have a dream too. I really hope that one day there will be a big seminar face to face, not online, where we can meet all TAMK and HAMK alumni from all the groups, each one presenting what they've been doing. This is my dream. Before I retire, we have to have this seminar. Welcome to Finland, everybody. I will be, I guess, when this lockdown is over, I will be coming straight to Brazil. Miss you all a lot. Thank you very much. Kiitos. Ela Obrigado. fala Thank you. e também quer agradecer, que ela também acredita no sonhar juntos, e que bom ver tantas pessoas que ela já conhecia e tá todo mundo aqui, e que a conversa foi muito boa e talvez falou até coisas que muita gente já sabia aqui, mas que um dia ela sonha, antes que ela se aposente, que exista um grande seminário onde todas as pessoas que já foram do VET, tanto da RAM quanto da TAMC, de Giramundo, e todas essas pessoas possam vir e ficar juntas nesse seminário. Um seminário mesmo cara a cara, sem ser online, depois que isso tudo passar. E que quando finalmente essa pandemia passar, a primeira coisa que ela vai fazer é ir para o Brasil. Eu espero que eu também vá. E que todo mundo é muito bem-vindo à Finlândia. E obrigada, Kiitos. Obrigado. Está plantada a semente do seminário, viu? Vamos pensar nisso aí. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, Um abração. obrigada. Tchau. Tchau.